Você está feliz com Jesus? Que privilégio, oportunidade que temos de uma maneira espontânea, amorosa, carinhosa, dedicarmos esse tempo ao Senhor. Eu não sei quanto a você, mas algumas vezes que eu viajo ou fico sem ir ao culto, a uma celebração no domingo, é um vazio tão grande. É um vazio tão grande. E nós louvamos a Deus. Semana após semana temos o privilégio, uma vez por semana, de celebrarmos ao Senhor com coração grato. Com coração grato. Temos nos grupos familiares colocado as nossas necessidades. E geralmente quando você abre o seu coração, Deus vem e responde de uma maneira imediata, rápida. E nós louvamos a Deus pelo carinho, pelo favor de Deus para conosco. Ontem, particularmente, foi um tempo muito especial. Tivemos na parte da manhã o nosso curso de capelania. Começamos o ano passado. Eu tinha ontem 67 pessoas. 67 pessoas. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Nós temos orado. Senhor, envia trabalhadores. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Então nós precisamos preparar e oportunizar para que as pessoas sejam um canal, um instrumento de Deus para levar as boas novas de Cristo às pessoas. Para levar ao enfermo uma esperança, fé ao seu coração. Ninguém escolhe estar no hospital. Ninguém escolhe ser internado, passar por uma cirurgia ou receber um diagnóstico terrível. Ninguém escolhe, mas nós escolhemos fazer capelania, fazer visitações, atender às necessidades, sair das quatro paredes, sair da nossa área de conforto e ir ao encontro das pessoas. A Bíblia diz que Jesus via as pessoas e tinha grande compaixão. Se nós não sairmos da nossa rotina, se nós não sairmos da nossa área de conforto e darmos uma olhada em nossa volta, vamos ter caminhada de oração domingo agora. É esse o objetivo. Só orarmos. Não vamos de 2 em 2, 3 em 3, mas orando e declarando a bênção. Não vamos apertar a campainha, não vamos distribuir folheto. Vamos orar pelas pessoas. Abençoar esse bairro, abençoar cada lar, abençoar cada família. Eu quero convidar você, juntos. A única maneira de Deus se manifestar é através de pessoas. E Deus quer usar você para manifestar o reino de Deus. Deus tem dado habilidade, capacidade a cada um de nós, para anunciarmos as boas novas de Cristo. Eu não sei quanto a você, mas é algo maravilhoso você reproduzir Cristo na vida de outras pessoas. Filhos espirituais. Gente, é algo lindo, é algo maravilhoso quando você é esse canal, esse instrumento de Deus para levar a salvação a uma pessoa, a uma casa, a uma família, a toda uma cidade, a toda uma região. E nós encontramos isso na palavra de Deus e temos experimentado isso hoje como igreja. Sê tu uma bênção, sê tu um canal, instrumento de Deus na vida das pessoas. Para isso você precisa ir ao encontro das pessoas e ver com os olhos espirituais a necessidade do coração das pessoas. Eram pessoas aflitas e exaustas. O texto diz, como ovelha que não tem pastor. E Jesus vira para os discípulos, rogai ao Senhor da seara para que envie trabalhadores. Você é a resposta às nossas orações. Você é a resposta às orações dessa igreja, da liderança dessa igreja. Nós não podemos fazer tudo, nós não podemos estar em todos os lugares, nós não podemos, por isso nós estamos na preparação de pessoas, nós preparamos pessoas. Há um tempo atrás, quando nós chegamos em Maringá, nós tivemos a oportunidade de entrar no hospital. E a estratégia era preparar pessoas. Inicialmente queriam nos contratar, você precisa ficar 8 horas por dia. Eu falei, não, me vê 6 horas por semana. Mas é muito pouco, não. Me vê 6 horas por semana e eu vou trabalhar muito mais do que se eu tivesse 8 horas por dia. Mas qual que é o segredo? Preparar pessoas. Oportunizar para as pessoas. Hoje nós somos mais de 100 voluntários. Mais de 10 igrejas representadas. Ninguém levanta a bandeira da sua igreja ou da sua denominação. Por anos as pessoas nem sabiam que igreja nós éramos.
E o reino de Deus tem sido estabelecido. O reino de Deus tem sido estabelecido. Irmãos, nós temos alcançado muitas vidas. Muitas vidas. Para a honra, glória e louvor do nome do Senhor Jesus Cristo. Culto todos os dias. Visitações todos os dias. Visitações todos os dias. Milagres acontecendo. Sinais, prodígios e maravilhas acontecendo. Vamos sair da nossa área de conforto. Temos oportunidades. Temos um campo branco para a colheita. E você é esse canal, esse instrumento de Deus para levar as boas novas de Cristo. De manhã tivemos o curso de capelania. À tarde nós tivemos um tempo gostoso em comemoração ao Dia das Mães. Tivemos um culto. Toda primeira quarta-feira do mês nós temos o culto de mulheres aqui na igreja. Especificamente nesse mês nós não tivemos em função do feriado, mas tivemos o café ontem. Nós louvamos a Deus pelo número de pessoas também. Aproximadamente quase 100 mulheres estiveram presentes aí. Um tempo gostoso, prazeroso, de comunhão, de relacionamento. Muitas pessoas nos visitando. E o nome do Senhor Jesus Cristo é exaltado e glorificado. Em cada tarefa, em cada responsabilidade, em cada momento daquilo que nós realizamos. E tudo isso nós fazemos para ser visto? Para ser reconhecido? Não. Para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja exaltado e glorificado. É a Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Você recebe isso? É essa a motivação de nós estarmos aqui? Vamos ficar em pé mais uma vez e vamos louvar ao Senhor com mais um cântico e preparando-nos para ouvir a palavra do Senhor. E meu socorro, tua vida me traz paz e salvação, Jesus. Tu foi resgatado, foi redimido. Em tua obra eu descanso, meu Senhor Jesus. Permaneço em tua presença, desfruto da tua herança. Nas promessas eu descanso, na perfeita gentileza permaneço. Comprado por tua vida, coberto por teu sangue, o teu amor me libertou da escuridão, Jesus. O teu amor que desfaz todo o medo, o teu perdão é maior que os meus erros. Tu és a graça, em ti descanso, meu Senhor Jesus. Permaneço em tua presença, desfruto da tua herança. Nas promessas eu descanso, na perfeita
Aleluia. Somos gratos, Senhor, pela segurança, pelo descanso e pela confiança que temos na Tua palavra, nas Tuas promessas e em Ti. Deus, fale conosco através da Sua palavra. Todo espírito de distração, toda preocupação, toda ansiedade, todo medo, toda tristeza, Senhor, não é impedimento, Senhor, para recebermos a semente da Tua palavra. Queremos declarar esse ambiente, um ambiente santificado ao Senhor. Somos separados por Ti e receberemos, Senhor, a porção de hoje, a porção que nos cabe hoje com alegria, Senhor. E o Senhor dará o crescimento nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode se assentar. Se você trouxe a sua Bíblia, por gentileza, abra no livro de Isaías, capítulo 49, versículos 1 a 3. Hoje, particularmente, comemora-se o Dia das Mães. Parabéns a todas as mães, parabéns às futuras mães. Nós louvamos a Deus pelo privilégio, pela influência que temos dessas mulheres de Deus em nossas vidas. Com certeza todos nós somos filhos, todos nós somos filhos. E recebemos essa influência da parte de Deus através de pessoas. A única maneira de Deus se manifestar na terra é através de pessoas. Ele precisa de um canal, ele precisa de um instrumento para realizar o seu propósito e a sua vontade. E você, mãe, é esse canal, esse instrumento. Porque o filho que você gerou, os seus filhos são bênção. Antes mesmo de você planejar, antes mesmo de você existir, o Senhor já conhecia cada um de nós. E conhecia pelo nosso nome. Nós pertencemos a Ele. Existem planos e propósitos maravilhosos a nosso respeito. Não importa os acontecimentos, não importam as circunstâncias. Deus é Deus, Deus é amor. E eu quero deixar esse texto de Isaías capítulo 49, de 1 a 3, para você. Para você, filho. Para você, filho. Todos nós somos filhos. Filhos de Deus. E olha o que o texto do Senhor, o texto diz. Escutem-me, vocês ilhas, ouçam, vocês nações distantes. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou. Desde o ventre da minha mãe, desde o meu nascimento, Ele fez menção de meu nome. Ele fez de minha boca uma espada afiada. Na sombra de sua mão, Ele me escondeu. Ele me tornou uma flecha polida. Escondeu-me na sua aljava. Ele me disse, você é meu. Ele me disse, você é meu. Em quem mostrarei o meu esplendor e a minha glória na terra. Nós somos do Senhor, filhos de Deus. O título da minha mensagem, antes do ventre da minha mãe. Antes do ventre da minha mãe. Antes da nossa existência, o Senhor já planejou a sua existência, a sua vida, a sua vida. Antes de nós sermos gerados, o Senhor nos ama, nos conhece e tem um propósito grande, maravilhoso para as nossas vidas. Hoje, agora. Nós louvamos a Deus pela influência das nossas mães. Nós louvamos a Deus pela sua influência, mãe. Por mais que muitas vezes você se culpe e situações adversas tragam tristeza ao seu coração, não permita que o engano, que a mentira, venham entristecer o seu coração, trazer culpa ao seu coração. O Senhor está no controle de todas as coisas. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu separei aqui três experiências, 3 pessoas, 3 mães, para compartilhar com você. Queremos conversar sobre 3 mães. Quero citar aqui 3 exemplos de mães e o que nós podemos aprender com essas mães.
através da palavra do Senhor. A primeira mãe chama-se Salomé. Salomé é mãe de Tiago e João, discípulos de Jesus. E eu quero ler em Mateus capítulo 20, a partir do versículo 20. Mateus 20, a partir do versículo 20 até o versículo 28. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, Tiago e João. E prostrando-se, fez-lhe um pedido. Reconhecendo a autoridade de Jesus, sabendo e ouvindo o testemunho dos seus filhos de caminharem com Jesus, Jesus como Messias, Jesus como Senhor, Jesus como Salvador, Jesus estava se manifestando de uma maneira linda, o reino de Deus estava sendo estabelecido, e com certeza aquela mãe recebia, através do seu marido Zebedeu e dos seus filhos, notícias sobre Jesus. E ela tinha liberdade também de se aproximar de Jesus, de estar com Jesus, porque os seus filhos caminhavam com Jesus. Os seus filhos andavam com Jesus. E ela tinha também essa liberdade, até mesmo de fazer um pedido. Mãe, os nossos pedidos geralmente estão relacionados a quem? Mãe, os seus pedidos geralmente estão relacionados a quem? Aos nossos filhos. É impressionante. O coração de mãe. Nós pais muitas vezes não entendemos, né? As nossas esposas. Nós pais muitas vezes nos sentimos até enciumados. Não está dando muito tempo para esse menino, não? Só fala nos filhos, só pensa nos filhos, só vive em função dos filhos, sabe? E nós muitas vezes não conseguimos entender a dinâmica do coração de uma mãe. A dinâmica do coração de uma mãe. Ela não mede esforços. Não mede esforços. Ser em prol do filho. Ai, se alguém falar mal do meu filho. Ah, se acontecer alguma coisa na escola. Deixa comigo, eu vou lá ver o que está acontecendo. E a mãe tem esse, sabe, esse instinto. E aqui, com certeza, o pedido não foi para ela. Salomé chega diante de Jesus e faz um pedido. Prostra-se, reconhece a autoridade de Jesus e faz-lhe um pedido. E Jesus pergunta para ele: o que é que você quer? O que é que você quer? Olha o texto. Ela respondeu: declara que no teu reino esses meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e outro à tua esquerda. É mãe ou não é? Eram quantos os discípulos? 12. Mas Tiago e João eram diferenciados dos demais. Eram os melhores. Eles eram conhecidos, sabe, pela intimidade, pelo relacionamento. Sabe, João era o discípulo do amor. Estava ali próximo de Jesus, tinha acesso a Jesus. Sabe, e aquela mãe, ela foi ousada. Ela foi ousada em não pedir por você, e não pedir por si, em pedir pelos seus filhos. Ela ousou. E pediu pequeno ou não? O pedido dela foi pequeno ou não? Foi um pedido grande. Senhor, no teu reino, permita que o Tiago ou o João se sente à tua esquerda e o outro, os 2 juntinhos do Senhor, permaneçam juntinhos do Senhor, no teu reino. Qual era a mentalidade que ela tinha de governo, de reino? Era a mentalidade humana, de poder, de domínio, de influência sobre as pessoas. De repente ela até pensava que ele vai estabelecer, daqui a pouco ele vai sentar no trono, e vão ter súditos, vão ter pessoas para servir a Jesus. Mas meus filhos não podem ficar fora disso. Eles precisam de uma beiradinha, eles precisam de um cargozinho, eles precisam estar ao lado de Jesus. Eles precisam. E eu conheço o coração deles, eles não vão pedir. Eles não vão pedir. Eles não vão pedir para si. Mas eu vou dar um jeitinho.
Eu, mamãe, vou dar um jeitinho para que eles alcancem mais daquilo que eu alcancei. Que eles estejam ao lado, que eles estejam próximos de Jesus. Que eles estejam pertinho de Jesus, pertinho de Jesus. Pertinho de Jesus. No teu reino. Que um se assente à tua direita e outro à tua esquerda. Disse Jesus, vocês não sabem. É interessante que Jesus disse o quê? Vocês, quem é que estava pedindo? Mas eles já tinham conversado em casa sobre isso. Tiago e João já sabiam da intenção do coração. Senão, Jesus se reportaria, você não sabe o que você está pedindo. E Jesus se dirige no plural, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês não sabem. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Qual era o governo do reino de Deus através de Jesus? Qual era a coroa que Jesus estaria recebendo como rei dos judeus? Qual era o trono que Jesus estaria sendo entregue, sabe, para reinar? A cruz, a morte, a morte. E Jesus vira, vocês não sabem aquilo que vocês estão pedindo. Vocês não vão suportar, vocês não podem beber o cálice que eu vou beber. E daí, o texto diz, podemos, responderam eles. Já viu o jogral? Na época de criança a gente tinha bastante jogral, falava todo mundo junto. Podemos. Os três, a mãe, Tiago e João. Podemos beber. Queremos. Estamos disponíveis a usufruir desse momento. Podemos. Jesus lhes disse, certamente vocês beberão do meu cálice, que representa a morte. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Existem alguns assuntos, existem alguns mistérios do reino de Deus que só compete ao Pai Celestial. Existe um assunto, quando é que Jesus Cristo vai voltar? Compete ao Pai. Tempos, épocas, dias, horas, compete ao Pai. E o Pai sabe ou não? Todas as coisas? Eu que sei. Eu sei os pensamentos e planos que tem a vosso respeito, diz o Senhor. Não são pensamentos de mal, mas de paz, de alegria, para te dar o futuro que você deseja, aquilo que você espera. Não são coisas ruins. Por mais que a vida, por mais que muitas vezes o contexto familiar, o contexto profissional, o contexto ministerial, sabe, traga algumas tristezas, traga algumas feridas, mas Deus está no controle de todas as coisas. E Deus, Ele sabe e conhece os planos a seu respeito. Antes mesmo da sua existência, Ele te chamou pelo nome, os teus filhos, a tua família, o teu marido, a tua esposa, sabe? Ele tem tido cuidado de você em toda situação. Ele é amor, Ele é Deus poderoso, poderoso. E o texto continua. Quando os outros 10 ouviram isto, ficaram alegres, ficaram maravilhados, se alegraram com aquela mãe. Mãe, que ousadia, que liberdade que você tem, mãe. Mãe, que liberdade você tem para fazer esse pedido. Não, a Bíblia diz que aqueles homens ficaram indignados. Com quem? Com os irmãos. Mas quem pediu foi a mãe. Ficaram indignados com os irmãos. Vocês se acham mesmo, hein? Vocês se... Tiago, por que você nunca me falou isso, Tiago? A gente está junto todo dia, por que você nunca me falou isso? Que isso estava no seu coração? Mas o que nós podemos aprender com Salomé? Ousadia e liberdade. Ousadia. Ela não tinha dificuldade em se expressar. Ela não estava preocupada com o que os outros iam pensar, o que os outros iam falar. Ela tinha liberdade em pedir e em falar. Ela já tinha um não, 50% ela já tinha não. Mas existia até uma possibilidade de ter um sim. E ela foi ousada, e tinha liberdade em se achegar, em falar. Irmãos, nós precisamos de ousadia e liberdade.
Porque muitas vezes nós não recebemos porque nós não pedimos, e quando pedimos, pedimos mal. Não sabemos pedir. Não sabemos pedir. Liberdade no grupo familiar. Ousadia no grupo familiar. Muitas vezes o grupo familiar é para você rasgar o seu coração, fazer os seus pedidos, colocar as suas necessidades. Tem gente que entra muda e sai calada. E nós sabemos que existem necessidades. Nós, pastores, sabemos que existem necessidades. E aonde a pessoa não tem liberdade. Porque vai pensar o que os outros vão pensar, o que os outros vão achar. O que os outros vão pensar, o que os outros vão achar. Mas essa mulher, nós podemos tirar características importantes. Essa ousadia, essa liberdade em se expressar. Em se expressar. Mesmo que seja um pedido, olha, não é possível conceder esse pedido para você. Ela aceitou de boa, ela aceitou numa boa. Mas ela aproveitou a oportunidade com ousadia e de liberdade de pedir. O texto diz o seguinte, Jesus o chamou e disse, você sabe que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas? Não será assim entre vocês. Jesus entendeu a motivação do coração dela. A simplicidade e a sinceridade do coração dela. Ela não estava discernindo o que era reino de Deus. Ela não estava discernindo o que era reino de Deus. Ela confundiu o reino de Deus como um reino humano, aonde existe um rei que governa e domina e exerce domínio sobre as pessoas. E Jesus fala, olha, não é dessa forma. O tipo de governo, de influência que nós exercemos é diferente. E ele traz o modelo, ele se mostra como modelo de como é o reino de Deus. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aqui era para que eles pudessem compreender. Ei, vocês não são mais escravos, vocês são filhos de Deus. Mas dentro do reino de Deus, como é que se comporta um escravo? Como é que se comporta um servo? Servindo o seu Senhor, servindo o seu Rei. O que Jesus quer ensinar aqui? Que ele veio para servir e não para ser servido. Lembra o contexto de Marta e Maria? Marta se assentou aos pés de Jesus e foi ouvir Jesus. Maria queria servir a Jesus. E Jesus declara, Maria escolheu a melhor parte. Porque eu vim servir, não vim para ser servido. Então qual a lição para nós hoje aqui? Qual o princípio para nós aqui? Servir uns aos outros. Servir uns aos outros, servir a igreja, servir ao hospital, servir ao asilo, servir ao orfanato, servir a uma visitação, servir as pessoas. Grupo de serviço agora, os irmãos estão lá, os irmãos da IBI, estão servindo as pessoas, servindo as pessoas. Hoje em função, acho que faltaram bastante tempo, muitas famílias viajando, né? Então a escala, a escala tanto do grupo de serviço quanto ficou bem reduzida. E alguns irmãos, espontaneamente, voluntariamente, olha, eu estou à disposição. Estão servindo. Estão servindo. Estão servindo. Então nós precisamos entender isso. Então Salomé, a mãe de Tiago e João, qual que é o pedido dela? Ousadia e liberdade. O que nós podemos aprender com esse pedido? Ousadia e liberdade. Enquanto Jesus falava, ensinava de sofrimento, rejeição, Salomé pede algo relacionado à posição e poder. Ela ainda não havia entendido que o maior do reino de Deus, o próprio Cristo, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O coração de servo dele foi tão grande que ele deu a sua própria vida para que outras pessoas sejam salvas. Nós também precisamos aprender que a verdadeira grandeza do reino de Deus não consiste no poder e domínio que exercemos sobre outras pessoas, mas no serviço e coração de servo em favor de nossos irmãos e das pessoas ao nosso redor. O melhor que podemos pedir a Deus é que Ele nos faça cada dia mais semelhantes a Cristo.
cada dia mais semelhantes a Cristo. Que eu morra, que a minha alma seja morta e que Ele cresça em mim e que eu diminua. Cada vez mais, servindo as pessoas. Um outro exemplo de mãe, 1 Samuel 1:27, Ana também tinha uma necessidade. Ela era estéril, não podia ter filhos. E naquela época, os homens tinham mais que uma mulher, era cultural. E a outra mulher, de Eucana, né, a Penina, ela tinha filhos. E Ana era estéril e não podia ter filhos. Olha o texto de 1 Samuel, capítulo 1, versículos 27 e 28. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso agora eu o dedico ao Senhor, por toda a sua vida, será dedicado ao Senhor. E ali adorou o Senhor. Ela tinha um pedido, ela tinha um desejo no seu coração de ter um filho. Ano após ano, ela recebia influência, ela recebia oposição, ela recebia calúnia, deixado sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. O texto diz o seguinte: sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que você está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Olha o ciumeira do homem aqui. Olha os ciúmes do homem aqui. O entendimento do coração daquela mulher. Nós fomos criados, macho e fêmea, homem e mulher. E fomos criados para ter filhos. A mulher foi criada para ter filhos. Nós somos criados para a multiplicação, para o crescimento. E a Bíblia diz que aquela mulher era estéril, não podia ter filhos, E além do mais, recebia uma oposição muito grande, e aquilo entristecia o coração dela. O marido não era compreendida pelo marido, não era entendida pelo marido. O marido achava: não, você não me ama. O amor de mãe para um filho e o amor de uma mãe para o marido não é diferente? Mas muitos homens não entendem isso. Muitas pessoas não entendem isso. E o que acontecia? Aquela mulher com seu coração, dilacerado, sempre buscando ao Senhor. E ela foi até a igreja. E lá ela se quebrantou. Não foi compreendida nem pelo pastor da igreja, pelo sacerdote. O sacerdote olhou para ela e falou: mulher, você está embriagada uma hora dessa? Que aflição que está o seu coração? E ela rasgou o seu coração ali. E o homem de Deus declara: vá, que o seu pedido será atendido. E ela fez um voto. Antes dela conversar ali, com Elias, com Eli, antes dela conversar com Eli, o sacerdote Eli, ela fez um voto: Deus, se o Senhor me conceder um filho, eu estarei consagrando. Existe diferença entre santificação e consagração. Eu vou consagrar esse copo a Deus. Esse copo não é meu. Eu tenho que chegar no gasofilácio lá e pôr o copo lá, e vou consagrar o copo. O copo é da igreja, é do Senhor. E a igreja vai usar esse copo aqui para estabelecimento do reino de Deus. Vou consagrar o meu carro. Você tem que pegar o documento, transferir o documento e passar a chave e entregar para o Senhor. E o que ela falou de consagrar o seu filho? De entregar o seu filho. Eu vou entregar o filho lá na igreja. Depois que ele desmamar, eu vou entregá-lo na igreja, e o sacerdote e os pastores que vão cuidar daquela criança, desde pequeno. Santificação, você santifica isso. Está santificado ao Senhor. E você usufrui disso. A diferença entre santificação e consagração. Mas ela consagrou. E ela cumpriu o seu voto. E nós sabemos quem foi: o profeta Samuel. Nós sabemos de que forma Samuel foi usado por Deus de uma maneira
poderosa. E ela teve a oportunidade de ter também outros filhos. O que nós podemos aprender com a Ana? Perseverança e confiança. Perseverança e confiança. Constância. Todos os anos ela pedia, todos os anos ela confiava, ela acreditava, ela colocava diante do Senhor, ia, ela poderia ficar em casa, depressiva, não quero ir lá oferecer sacrifícios não, esse ano eu não vou. Sabe, todo ano eu vou e não tenho respostas às minhas orações, não, esse ano eu não vou, não. Ela foi, ela perseverou, ela confiou e o Senhor lhe concedeu o seu pedido. O Senhor lhe concedeu o pedido do seu coração, dando a ela aquilo que ela precisava, em abundância, porque vieram outros filhos, e ela entregou diante do Senhor. Uma outra personagem, Joquebede, Êxodo capítulo 1. Êxodo capítulo 1. A partir do versículo 1. Eu quero reler rapidamente, é interessante esse texto. São esses, pois, os nomes dos filhos de Israel, que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua respectiva família. São esse o nome dos filhos de Israel, que entraram no Egito, cada um com a sua respectiva família. Tá? E ali é citado o nome. Versículo 6. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis e proliferaram, tornando-se numerosos. E fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Encheram do quê? Encheram do quê? De filhos. 70 entraram no país. 70 pessoas. E ali o texto diz que o Senhor era com eles, e eles, olha só, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Versículo 8. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Houve uma passagem de geração. O novo rei que assumiu não conhecia os atos de José, não conhecia as obras de José, não conhecia os feitos de José. Veio um outro rei, um outro governo. E o texto continua. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte do que nós. Temos que agir com astúcia para que não se torne ainda mais numerosos. E no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos e lutem contra nós e fujam do nosso país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalho forçados para os oprimir contra tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades e celeiros de Pitom e Ramessés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, quanto mais as situações financeiras, quanto mais as situações materiais, quanto mais eles eram oprimidos, mais eles se multiplicavam. Hoje é o inverso. As pessoas não querem ter filhos em função da situação financeira do país, das situações e circunstâncias. É o inverso. Eu não vou dar conta. Se um já é difícil, imagine 2. Imagine 3. Imagine 6. Nós temos pessoas aqui que tiveram irmãos, 5 irmãos, 6 irmãos. Teve alguém que teve 5, 6 irmãos aí? Aqui, ó. E sobreviveu todo mundo ou não? Claro! E com muita alegria. E com muita felicidade. 12 irmãos. 10 irmãos. 10 irmãos. Sabe? E uma total dependência do Senhor. Uma total dependência de Deus. Uma total dependência. Então, quanto mais os egípcios os oprimiam, eles cresciam mais. Cresciam mais. Mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas. E os sujeitaram a cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos, e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo, os egípcios os sujeitavam a cruel escravidão. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá:
Quando vocês ajudarem as hebreias a dar luz, verifiquem se é menino. Se for menino, matem-no. Se for menina, deixa viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias. São cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem as parteiras. Elas dão à luz, nós nem precisamos ajudar. Elas dão à luz naturalmente, elas são fortes, elas são diferentes daquilo que acontece com os egípcios. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Os muçulmanos entenderam isso hoje. Os muçulmanos aplicam isso hoje. E eles estão se multiplicando assustadoramente. Para governarem, para se tornarem fortes, para exercerem governo e influência. De uma maneira maligna. Pensando que estão fazendo para Deus. Imaginando que estão fazendo para Deus. Mas não, nós sabemos o que isso tem, da onde isso vai acontecer. E o texto continua, parem que versículo? Versículo 20. Deus foi bondoso para com as parteiras, versículo 21. Visto que as parteiras temeram a Deus, Ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Versículo 22. Por isso o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Vocês podem imaginar essa cena? Nós não fazemos ideia do que seja isso. As pessoas entrando nas nossas casas e tirando os nossos primogênitos meninos. Quantos tem primogênitos meninos aqui? Nilo. Nilo. E sem dó. E sem remorso. E o que tinha no Nilo ainda? Além das crianças muitas vezes não saberem nadar, tinham crocodilos. Tinham crocodilos. Nilo. E isso foi decretado, isso foi feito um decreto. Você pode imaginar as mães grávidas. As mães grávidas. Que esperança, que perspectiva. Que esperança, que perspectiva. Por isso, aquele povo começou a clamar a Deus. A clamar a Deus. Deus tem misericórdia de nós. E Deus atendeu as suas orações, as súplicas dos seus corações. Deus atendeu a súplica dos seus corações. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. E ela engravidou e deu à luz a um menino, a um filho. Vendo que era bonito. Seu filho é bonito ou não? Você acha seu filho bonito? Tua filha é bonita? Meu Deus! Não tem. Coração de mãe, de pai, não tem. Principalmente a mãe. A mãe, meu Deus, tem algo especial no coração da mãe. O filho era bonito. Ela o escondeu por 3 meses. Ela sabia o resultado daquilo. Ela sabia qual seria o destino daquela criança. E o que ela fez? Ela tentou esconder uma criança por 3 meses, sem poder escutar o choro daquela criança. Não sabemos qual a estratégia que foi usada, mas não foi simples, não foi fácil. Não foi fácil. Por 3 meses ela escondeu aquela criança. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume, colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do rio Nilo. O mesmo rio que matava os primogênitos, ela entregou o seu filho diante do Senhor. É simples ou não? As crianças crescem, não crescem? Os filhos crescem, não crescem? E muitas vezes aquilo que você planejou, aquilo que você pensou com relação ao seu filho, muitas vezes não acontece. E
dá uma inquietação, uma ansiedade, uma preocupação nos nossos corações como pais e principalmente como mãe. Principalmente como mãe. Porque o diabo vem para matar. O diabo vem para matar. O diabo vem para destruir, matar. O curso natural da vida é os filhos enterrarem os seus pais em função da longevidade. Se você chegar a 70, 80 anos, é câncer e enfado. Se você passar disso, é câncer e enfado. Mas o curso natural da vida é 70, 80, 90 anos. Aqueles que chegam a 90, 95, 100 anos, passam de 100 anos. Deus, muito obrigado, gratidão. E está tudo certo. Mesmo assim, nós sentimos a necessidade, a separação, e choramos a morte do papai, da mamãe, em função da sua longevidade. Mas isso é dádiva do Senhor, dádiva do Senhor. E aqui o texto está falando de morte, o texto está falando de destruição. Uma das características de Joquebede é proteção e entrega. Proteção e entrega. Ela entregou aquela situação diante de Deus. Ela fez até onde ela pôde. Ela teve todos os seus esforços. Sabe, ela teve todas as ideias criativas para segurar aquela criança durante 3 meses. Mas ela entregou no próprio rio que estava matando, destruindo a primogenitura dos meninos. Ela entregou. E como proteção ainda, como confiança, ela pediu para que a irmãzinha fosse e acompanhasse, acompanhe, veja onde que esse cestinho vai parar. O que aquela menina podia fazer se parecesse um jacaré? Um crocodilo, nem jacaré, crocodilo grande. Ou se pegasse uma correnteza e pegasse uma velocidade e de repente, sabe, meu Deus. Eu que sei os planos e pensamentos que tenho a vosso respeito, a respeito dos seus filhos. O teu filho, mamãe, antes dele ser gerado, o Senhor já conhecia ele pelo nome. Não fique preocupada. Não fique ansiosa. Não fique triste. É seu filho, é sua filha. O que nós precisamos fazer é guerrearmos. Que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue. É contra principados e potestades. Muitas vezes os nossos filhos entram numa fase da ignorância. E se distanciam e tomam as suas decisões, as suas escolhas. E se afastam. Mas as tuas orações, o teu clamor, a tua confiança, a tua perseverança vai te trazê-lo de volta. Vai te trazê-lo de volta. Vai te trazê-lo de volta. E de uma maneira sobrenatural, imaginária, sem planos, sem estratégias humanas, sobrenatural. E aquela criança chegou até a filha de Faraó. A filha de Faraó. E Deus colocou uma compaixão, uma alegria tão grande para aquela criança que aquela mulher pegou aquele cestinho. E quem que estava próximo? A irmã. Ao ponto de ouvir a alegria, sabe, daquela criança. E aquela mulher sabia que era um judeu, era um israelita? Sim ou não? Sabia. Aquela mulher sabia da lei que o pai tinha determinado para matar todos os primogênitos? Aquela mulher sabia que era um menino? Sim! Sim, mas Deus move o coração dos reis para abençoar você, mãe. Deus move os céus e a terra para responder às tuas preces e às tuas orações. Mãe, Deus move os céus e a terra para responder às tuas preces e às tuas orações. O teu filho será resgatado, o teu filho retornará. E de uma maneira sobrenatural, muitas vezes nem mesmo você acredita mais. Em função de tantas situações, mesmo você já não tem mais confiança, não tem mais credibilidade de que possa acontecer alguma coisa. Deus é Deus do impossível. Cabe a nós
O coração de Joquebede, cabe a nós o coração de proteção e entrega, de perseverança e confiança, de ousadia e liberdade diante de Deus, diante de Deus. Essas características de confiar no Senhor, acreditar no Senhor e na força do seu poder. E pai, mãe, que tem filhos pequenos, declare: os seus filhos não vão experimentar os prazeres deste mundo. Os teus filhos não precisarão, experimentar as delícias de Faraó. Os teus filhos não precisam, eles são diferenciados, porque antes da fundação do mundo, o Senhor já os escolheu, já os separou. Eles não precisam. Declare isso sobre a vida dos teus filhos. E você que está com seus filhos, de repente distantes, longe do entendimento, da revelação de Deus, a oração pode muito em seu efeito. Você pode imaginar Miriam voltando para casa. Aquela mãe estava inquieta: Miriam, volte logo, dê notícias, o que aconteceu? E Miriam volta para casa e entra correndo. Mamãe, o que foi? Conte, o que foi? O bebê. Como que está o bebê? Você vai cuidar dele. Como assim? Fale mais sobre isso. Mamãe, venha. Eu te explico pelo caminho, venha. Precisa de uma ama, precisa de amamentar. E a filha do rei gostou do bebê e vai criar o bebê. E ela pediu uma ama e eu ofereci você. Eu conheço uma pessoa israelita que pode amamentar, que tem leite, né? Tem leite, fresquinho, vindo dos céus, né? E de repente aquela mãe pega aquela criança novamente em suas mãos, entrega teu caminho ao Senhor. Entrega ao Senhor. O que é entregar? Gente, eu particularmente, eu não colocaria no Nilo. Eu esconderia em outro lugar, não no Nilo. Situações menos prováveis. Entrega teu caminho ao Senhor, confia. E o mais? Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O nome Joquebede significa o Senhor é glória. E ela levou aquela criança para casa, e ainda de repente vem o soldado. Quem é? É o exército. Aquela aparente medo e insegurança. O que aconteceu? Será que desistiram? Esconde a criança. Abriram a porta. O que vocês querem? Nós estamos aqui da parte do faraó. Estamos aqui da parte do faraó. Mas nós viemos trazer recursos financeiros para você cuidar da criança. Como? Dinheiro. E muito dinheiro. Para que você cuide do seu próprio filho. Cuide do seu próprio filho. E quem foi Moisés? O libertador do povo de Israel, do Egito. Quem vai ser seu filho? Quem vai ser tua filha? Ele sabe. Por isso o diabo anda furioso, por isso o diabo anda, é uma leve e momentânea situação. Mamãe, papai, mamãe, aquieta teu coração, confia no Senhor. É uma leve e momentânea situação. O seu filho vai voltar para os teus braços, para o domínio, controle e governo de Deus, Eu quero chamar a equipe de louvor e eu quero orar pelas mães. Eu quero orar por você, mamãe, juntamente com a equipe ministerial, os pastores, as pastoras, por esses motivos. Primeiro, ousadia e liberdade.
Muitas vezes você, mamãe, tem sido tímida. Tímida. A timidez tem tomado conta do seu coração. O espírito de timidez, de inferioridade tem tomado conta do seu coração e você, sabe, se fecha, se fecha, se fecha. Eu quero declarar, é um novo tempo de ousadia, de liberdade, de ir, de vir, de fazer, de resolver, sabe, de avançar, avançar. Sair dessa sua área de conforto, sair dessa sua área de conforto, estabelecer o governo e o reino de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família. Eu quero declarar perseverança e confiança. Perseverança. De repente você, mamãe, já não, sabe, tem orado, mas, sabe, quando você chega em casa, ou quando seu filho chega em casa, ou notícias da sua filha, do seu filho, não importa. Aquilo que você está vendo não é aquilo que ele é. Aquilo que você está vendo não é a realidade. Declare a palavra de Deus. Tire toda a ansiedade, tira toda a tristeza, tira toda a preocupação. Não pare, volte a comer. Volte a se alimentar. Não vale a pena deixar de se alimentar em função das tristezas, em função das dificuldades que muitas vezes nós enfrentamos com os nossos filhos. Pare de chorar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E chegou a alegria é Jesus, a manifestação do poder de Deus. E eu quero declarar proteção e entrega. Proteção e entrega. Proteção do quê? Espírito de morte. Eu quero rejeitar, em nome de Jesus, e resistir espírito de morte sobre os nossos filhos. As nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens têm tido desejos suicidas. Isso não provém de Deus. O mal não vai tocá-los. O mal não vai alcançá-los. Através de uma overdose, através de uma embriaguez, através de um acidente de trânsito, através de uma noitada, o mal não vai alcançá-los. O mal não vai alcançá-los. Nós queremos declarar o livramento de Deus, o poder de Deus, a proteção do Senhor. Mas para isso, você precisa entregá-lo. Enquanto você quiser administrar a decisão e as escolhas erradas que eles fizeram, enquanto você quiser administrar, Deus não vai agir. Enquanto você pensa que você pode fazer alguma coisa, eu posso fazer alguma coisa, é oração e total dependência do Senhor. Entrega ao Senhor, confia nele e Ele vai fazer. E os planos e pensamentos não são planos de mal. Deus não vai colocar uma enfermidade, Deus não vai colocar uma dor, Deus não vai colocar algo ruim nele para que, sabe, não, ele é filho, o nome dele, sabe, Deus o conhece, ele é chamado, ele é escolhido pelo Senhor. Aquilo, mãe, que você depositou no coração do seu filho, da sua filha, não foi para a destruição. Você não criou um filho, uma filha para a destruição. Você não criou filhos para a destruição. Nós queremos declarar vida e vida em abundância. Vida em abundância. E as mães que estão com seus filhos menores, pequenos, existem muitas declarações endemoniadas aí. A fase da aborrecência. E as pessoas olham para a gente assim, espere. Você vai ver quando chegar a adolescência. Eles não vão querer mais caminhar com você, eles não vão querer mais andar com você. Nós rejeitamos isso em nome de Jesus. Vai ver quando chegar a faculdade, então. Nós rejeitamos isso em nome de Jesus. Nós não aceitamos, nós rejeitamos. São filhos separados, são filhos escolhidos, são filhos do Senhor. E as portas do inferno não prevalecerão. Eles serão influência, como Sadraque, Mesaque e Abednego, como Daniel. Eles influenciarão uma geração. Aonde pisar a planta dos pés deles, eles serão influenciarão, não serão influenciados. Mãe, qual é o seu pedido? Qual o seu pedido, mamãe?
quero convidar você, mamãe, todas as mães, venham até aqui à frente.